com certeza absoluta, Deus também vai tocar em você nesses dias. Nós queremos ser tocados por Ele. Nós não queremos sair de mais uma conferência, mas nós queremos sair de uma conferência muito melhor do que quando iniciamos, cheios de Deus, transbordando para dar para outros também, né? Você vai fazer diferença por onde quer que você vá, no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu não vou falar muito sobre mim, porque eu estou olhando para o relógio aqui. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. Nós vamos estar falando hoje à noite, amanhã de manhã, e se Deus permitir, no sábado à noite também. Vamos ter um tempo muito precioso juntos. Eu nunca estive em nenhum culto aqui na Lagoinha, mas eu sempre estou aqui em BH, nesses últimos 12 anos, na maioria das vezes em janeiro, na escola adorando, né? Então eu tenho ministrado 12 anos a fio na escola adorando, então sempre estou por aqui, mas essa primeira vez tendo esse privilégio de estar aqui numa reunião na Lagoinha. A gente passa aqui, mas não dia de reunião, só para conhecer, fazer alô, dizer alô para algumas pessoas, mas essa é a primeira vez que posso ter esse privilégio de participar com os irmãos, celebrando a Deus. Pena que eu não pude chegar para o momento de louvor e adoração. Eu gosto de estar no culto desde o começo até o fim, mas são aquelas coisas, né? A gente quase perde o casamento, quase perde o culto. Abre comigo sua Bíblia em Gênesis capítulo 28. Aleluia, glória a Deus. O seu aplicativo, em Gênesis capítulo 28, nós vamos ler alguns trechos deste capítulo, e tentar compartilhar algumas verdades. Eu chamo de pedras preciosas, que aconteceu dentro da história da vida de Jacó. Eu creio que a maioria deve conhecer toda a história, ou pelo menos uma boa parte da história de Jacó, portanto não vamos gastar tempo contando toda a história, mas o contexto aqui: Jacó está saindo de casa, seus pais, Isaac e a Rebeca, oraram com ele após ele receber a bênção da primogenitura, tomando no lugar do seu irmão Esaú. E Esaú havia jurado matá-lo, só estava esperando o pai Isaac falecer, porque já era muito velho, estava cego, estava muito avançado de idade, de dias, e estava próximo a morrer. Então Esaú estava planejando: vou deixar papai morrer, para ele não ter esse desgosto, e eu vou matar meu irmão. Quando essa notícia chegou à mãe, ela contou para Isaac. Então eles reuniram, chamaram Jacó e pediram que ele fosse embora, atravessasse para outro lado, fosse até a família da sua mãe, a casa do seu tio Labão, que era irmão mais velho da Rebeca, e ali morasse ali, e até casasse com uma das filhas de Labão. Ele acabou casando com as duas, mas essa era a orientação do pai, e orou com ele e enviou-lo. Então nós vamos ler aqui alguns textos nessa sua caminhada rumo a outro lugar, rumo ao destino que Deus tinha para a vida de Jacó. Versículo 1 diz: Isaac chamou a Jacó e abençoou e ordenou-lhe e disse-lhe: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padarã, a casa de Betuel, pai da tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações que Deus deu
a Abraão. Assim Isaque enviou a Jacó, o qual se foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Depois nós vamos um pouco mais para frente, mas diz que Esaú, vendo isso, ele também foi lá e tomou mulheres para ele, sabendo que geraria desgosto ao seu pai, para provocá-lo. Mas depois, continuando a leitura, pulamos essa parte para ganhar tempo. Chegou Jacó a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Vamos dar uma pausa aqui, depois a gente termina a leitura. A palavra de Deus está nos relatando algo que aconteceu na vida de Jacó. Queremos fazer algumas paralelas e aplicar algumas coisas para nossas vidas. E eu creio que aquilo que Deus realizou na vida de Jacó é um projeto que parecia ser específico com Jacó, mas em Cristo Jesus é o mesmo projeto para com todos nós. Primeiro, porque Deus em Isaque liberou a bênção de Abraão sobre Jacó. A bênção que Deus tinha dado a Abraão, e esta bênção Abraão repassou, liberou sobre o seu filho Isaque, e Isaque está liberando essa mesma bênção a Jacó. Gálatas nos fala que como Cristo Jesus morreu por nós na cruz, ele removeu toda a maldição da lei, tornando-se maldição no nosso lugar, para que nós, em Cristo Jesus, recebêssemos a bênção de Abraão. Esta mesma bênção. Portanto, eu posso pegar a história de Jacó e fazer uma aplicação para nós, porque não em si as situações que Jacó teve que passar, que eu e você vamos passar as mesmas situações, não nesse sentido, mas a bênção que está sobre Jacó, que foi liberado, era a mesma bênção que Deus tinha dado a Abraão, e que hoje pertence a mim e pertence a você. Portanto, para Jacó experimentar, vivenciar, viver, desfrutar dessa bênção que era de Abraão, ele teve que passar por algumas situações. E eu quero fazer algumas aplicações paralelas da vida de Jacó, especialmente dessa história aqui, porque esta bênção que Deus deu a Abraão também é possessão tua, é possessão minha. Em Cristo Jesus, toda a maldição da lei foi quebrada, anulada, extinta, e nós recebemos a bênção de Abraão. Amém? Então essa mesma bênção que está agora sobre Jacó, que está perseguindo Jacó, essa mesma bênção também está sobre a tua vida, também está sobre a minha vida, em Cristo Jesus. Amém? Então nós encontramos aqui Isaque orando com Jacó, abençoando, liberando a bênção de Abraão sobre ele, e foi explicando alguns detalhes dessa bênção. Mas não é o alvo da nossa ministração esta noite em si, tocar a bênção, mas sim algumas pedras preciosas, pérolas, contidas nesse relato. Primeira delas, Jacó sai rumo à realização, rumo ao seu destino, porque Deus vai levar Jacó a gerar a nação Israel. Ele está saindo de casa, ele vai depois lá na frente casar-se,
acaba sendo enrolado, enganado pelo seu tio Labão, e ele vai acabar casando com as duas filhas, e ele vai começar a ter filhos, e situações vão acontecer, ele vai ter filhos com as duas, também com as crias delas, porque havia uma competição, uma esterilidade, e ele vai romper com tudo isso, mas ele está gerando as 12 tribos de Israel, ele está gerando segundo a promessa que Deus deu a Abraão, de que de ti sairá nações, e a sua semente se multiplicará, e será como a areia da praia do mar. A mesma multiplicação Isaac profetiza sobre Jacó. E esta, portanto, seria o destino de Jacó. E nós também temos um destino em Cristo Jesus. Nós somos abençoados com a bênção de Abraão, que vai gerar frutificação na nossa vida, que vai gerar multiplicação na nossa vida, e vai nos levar a tocar nações para o Senhor. Jacó está saindo, não viu isso se concretizar ainda quando ele sai de casa. Como eu e você não vimos toda a bênção de Abraão se concretizar, se realizar, mas estamos dentro dela e nós vamos chegar no nosso destino em Cristo Jesus, amém? Então algo me chama a atenção aqui. Quando Jacó sai de casa, ele vai caminhando sozinho. Lá na frente, mais tarde, em outros textos, Jacó diz que ele saiu com um cajado e sem mais nada, né? E ele volta, quando ele volta da casa de Labão, com duas bandas, com riquezas, com posses, com família, com filhos, com gado, com servos. Mas ele sai da casa do seu pai com apenas o seu cajado, sem absolutamente nada. E a Bíblia diz que ele chega a um certo lugar e já estava anoitecendo. A primeira verdade que eu quero compartilhar conosco, me permita repartir isso com você, é que na nossa caminhada, mesmo com as promessas, mesmo com as bênçãos de Abraão, mesmo com a liberação de Deus, mesmo sabendo que Deus está nos levando para o seu destino tremendo, poderoso, ele diz: eu é quem sei os planos que eu tenho ao teu respeito, são planos para fazer-te bem e te abençoar e te dar um futuro, te dar um destino. Mesmo sabendo isso, nós chegamos em alguns lugares, alguns momentos da nossa vida, que nós passamos pela noite. A noite faz parte do processo, é uma verdade, e muitas pessoas têm dificuldade em lidar com as noites de sua vida. Deus nos leva a passar e atravessar por noites na nossa vida. Noite na Bíblia tem muitos significados, muitas aplicações. Salmo diz, o choro pode durar uma noite inteira, mas logo ao amanhecer vem a alegria. Então a noite fala de momentos de choro na nossa vida, momentos de dor, momentos de tristeza, momentos de conflitos, momentos quando nós entramos sem entender o que está acontecendo em nossa volta. Noite também fala de momentos quando não há clareza, não há nitidez, parece me faltar direção, eu não sei onde Deus quer me levar, o que Deus está fazendo, eu não vejo acontecer. Isaías 61, ele diz: as tuas portas permanecerão abertas de dia e de noite. Dia, quando você enxerga, você vê tudo, mas de noite, mesmo que você não está vendo nada, ele diz: as suas portas estão abertas. Então, noite na minha vida, noite na sua vida, também fala de quando nós nós não temos direção. Você já passou por momentos na sua vida que parece que Deus não fala com você? Parece que Deus não traz uma direção. Parece que Deus fala com todo mundo. Você vai numa conferência como essa, parece que Deus fala com todo mundo, e você vem na expectativa: Deus vai falar comigo, e Ele não fala com você. Entendeu? Parece que são os momentos do silêncio de Deus. Deixa eu repartir com você esses 45 anos andando com Deus. Eu tenho 55 anos. E tenho caminhado há 45 anos, altos e baixos, vales e montanhas. E eu tenho aprendido algumas coisas. Existem momentos que Deus fica em silêncio.
Existem momentos que Ele pede para você ficar em silêncio. Aleluia. Aleluia. Existem momentos que nós temos que ficar em silêncio. Nossa tendência é falar e perguntar, porque Ele diz, cala a boca. Fica quieto. Acalma-te, aquietai-vos. Tem momentos que há silêncio na vida cristã, na vida com Deus. A Bíblia diz em Apocalipse que houve um dia que houve silêncio no céu. O barulho do céu, houve silêncio. Porque as orações dos justos estavam chegando. E Deus mandou os anjos, todo mundo ficar quieto. E você vai ter momentos assim. Que ou Deus vai ficar em silêncio, ou você vai ter que ficar em silêncio. Faz parte do processo. Noite também fala de muito trabalho e não vê resultado algum. Pedro diz para Jesus, naquela pesca maravilhosa, quando Jesus manda Pedro a lançar novamente as suas redes. Pedro diz, já trabalhei a noite inteira e não apanhei nada, não peguei peixe algum. E agora tem que lançar de novo, já no outro dia. Já passei a noite inteira trabalhando. Noite fala de dias, momentos da nossa vida que você se doa, você se dá, você investe, você faz tudo que você imagina e sabe que disseram, que aconselharam, que você sonhou e parece nada mudar. Noites na caminhada rumo àquilo que Deus tem para a sua vida, você vai passar por algumas noites, mas a grande verdade é que nenhuma das noites duram para sempre. Nenhuma das noites duram para sempre. Sempre quando há uma noite, é porque haverá um dia. O próprio Jacó passou por algumas noites. Uma delas é esta, a primeira. Outra que vem ao meu coração é quando ele está voltando, ele entra no val de Jaboque e ele passa a noite. Agora, numa noite terrível, que ele tem que lutar com um anjo, que ele imaginava ser um dos emissários lá do seu irmão Esaú para matá-lo. Por isso ele manda todo mundo embora e ele está lá sozinho. E quando o cara aparece, eu digo que foi a maior luta como que chama? UFC, MMA, eu não assisto, então não sei os nomes direito. Foi a maior que pode existir na face da terra, porque Jacó estava lutando pela vida dele, e ele achava que aquilo lá era um homem, era um dos servos de Esaú, entendeu? Então imagina o que rolou ali. Mas era à noite, só que a Bíblia diz que logo ao amanhecer, o sol raiou sobre Jacó, e ele saiu de lá mancando, mas com a bênção. Todas as noites da sua vida, elas não são eternas, elas vão se transformar no amanhecer. Aleluia. A Bíblia diz que Deus estabeleceu isso como aliança. Sempre haverá noite e dia, mas quando chegamos lá, Maranata, vem Jesus, lá não haverá noite, não haverá choro, não haverá ranger de dentes, não haverá luta, não haverá noite. Aleluia. Diga para alguém ao seu lado, as suas noites não vão durar para sempre. Aleluia. Diga para outro lado, mas são necessárias. E você vai passar por elas. Se já passou por uma, prepara-te para a próxima. Aleluia. Glória a Deus. Algo me chama a atenção, segunda verdade aqui. Jacó passa uma noite inteira ali. E a Bíblia diz que o lugar onde ele chegou, só haviam pedras. É outra verdade. Na nossa caminhada, nós vamos encontrar os lugares pedregosos. Você vai passar por pedras. Nós não gostamos muito de pedras.
mas nós passamos por elas. Você vai chegar num lugar cheio de pedras. Pedra na Bíblia nem sempre é algo negativo. Pedras. E eu quero pegar uma das aplicações sobre pedra na Bíblia, mas eu quero citar algumas outras e depois eu vou me dedicar a uma só. Pedra na Bíblia muitas vezes era para executar julgamento. Então as pessoas eram apedrejadas, desde o Velho Testamento e até no Novo Testamento. Lembra-se quando pegaram uma mulher pega em flagrante adultério, era para apedrejá-la, era a sentença. Lembra-se quando Estevão estava sendo considerado um herege, um blasfemo, a sentença foi executada, era apedrejamento. Então pedra na Bíblia era para execução de sentença, para punição, para castigo, até para matar. Em outros lugares pedra também era usado como armas. Eles iam para a guerra e atiravam pedras. Era a arma de guerra também, pedras. Ponto que Davi vai enfrentar Golias e ele vai e acha 5 pedrinhas. Só que depois disso, Davi levanta seu exército, e algo peculiar sobre o exército de Davi: eles tinham as armas, escudo, espada, mas Davi treinou todo o seu exército também a serem exímios atiradores de pedras, com a mão direita e a mão esquerda. Eles não erravam. A pedra era uma arma secreta que eles usavam em algumas guerras. Então pedras também são armas. Pedras na Bíblia também era usado como memorial. Deus manda que eles levantam 12 pedras quando saem do mar vermelho, quando atravessam o rio Jordão. Era para levantar memorial que falava daquilo que Deus fez, porque as pessoas usavam pedras como figura de algo duradouro. Especialmente quem vai para lugares assim, cheio de rochas, de pedras grandes, seja nas praias ou outros lugares, grutas, você vê sempre pessoas escrevem nas pedras, deixam sua marca, e aquilo lá parece duradouro, dura para sempre. Pedra é isso, monumento, memorial, apontar para algo. Quem já esteve aqui, quem está passando aqui, alguns desenham o coração e passam uma flecha ali, o cupido passou aqui, põe lá na pedra lá, põe um nome, põe outro nome, eu e você para sempre. E fazemos isso na pedra, não fazemos isso no papel, na folha de planta, porque não dura. Pedra na Bíblia fala disso, pedra. Mas pedra também fala de pessoas. Pedra fala de pessoas. Jesus é a pedra angular. Pedro diz: vós como pedras vivas sois edificados, habitação de Deus. Então fala de pessoas. Por isso que os sacerdotes vestiam, para representar as tribos, tinham 12 pedras no peitoral, para representar as pessoas pelas quais eles estavam intercedendo. Pedras falam disso, de pessoas. A Bíblia diz que nós vamos chegar lá e nós vamos receber um novo nome inscrito numa pedra. Está falando de você, está falando de mim. Nós somos pedras. Pedro diz: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus diz: não foi homem, não foi carne, não foi sangue que te revelou isso, mas meu Pai. E eu digo que você, Pedro, é Pedro, e sobre esta rocha, grande pedra, edificarei minha igreja. Estava falando de Pedro como pedra, mas também como ele, Cristo Jesus, a pedra angular, sobre o qual toda a igreja é edificada. Pedra fala de pessoas, mas pedra também fala de palavras. Fala de palavras. E onde eu quero me deter esta noite? Cada uma delas já dá outra ministração. Mas pedra fala de palavras. Pedras preciosas. Pedras preciosas. Nós encontramos muitas pedras preciosas, né, na própria palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela também é assemelhada a uma pedra preciosa. Jesus diz: não lança as pérolas, as pedras preciosas, aos porcos.
porque não apreciam essas verdades. Ele está falando de verdades, não apreciam essas revelações, e além de não apreciar, vão pisar sobre elas e ainda vão te atacar. Então ele está falando de pedras preciosas. A palavra de Deus é pedra, quando a gente encontra as palavras. Então quando você passa pelo caminho do lugar deserto, escuro, e encontra pedras, pode ser vários tipos de aplicação, não só coisas negativas, mas encontra pedras. Eu quero me deter a pedra como palavra de Deus nesta noite. A Bíblia diz: Jacó achou uma pedra naquele lugar e fez daquela pedra o seu travesseiro e deitou sobre ela. Deixa eu abrir parênteses aqui. Nos lugares escuros, nas noites da sua vida, ao passar por meio de muitas pedras na sua vida, são mesmo assim esses lugares onde Deus se revela a você como nunca antes se revelou. Jacó está num lugar desse, numa noite, deitado no meio a pedras, e ele vai ter uma das maiores revelações de Deus para a vida dele. A Bíblia diz: ele deita sobre uma das pedras como se fosse travesseiro, e o céu se abriu sobre ele. Ele teve um sonho, ele teve uma visão, e ele viu os céus abertos, e ele viu uma escada cujo topo atingia o céu, e ele viu Deus ao lado da escada, e ele viu anjos subindo e descendo, e Deus começou a falar com ele de uma forma clara, nítida, voz audível, e Deus falava com ele, reafirmando as bênçãos de Abraão sobre a vida dele. E Deus fez algumas promessas poderosas, mas eu quero voltar para a pedra que Jacó deitou, sobre a pedra. Eu imagino que não era uma pedrinha pequena, nem talvez o tamanho desse aqui. Para ser travesseiro teria que ser uma pedra um pouco grande, né? Para servir de travesseiro, né? Então imagina o incômodo, deitar. Alguns de nós já aprendemos a deitar sobre o piso bruto mesmo, sobre o piso sem travesseiro, por causa de ajeitar a coluna e tudo. Mas Jacó não está lá para ajeitar a coluna, entendeu? Ele está precisando dormir num lugar pedregoso, numa noite escura, sem saber se Esaú está vindo. E ele faz um travesseiro da pedra. Eu imagino que talvez o tamanho desse monitor aqui, talvez, não sei, para ser travesseiro, né, um pouco grande, né? Mas vamos fazer de conta que é algo desse tamanho, uma pedra ali. E Jacó deita sobre aquilo lá, encosta, acha um lugar, todo incômodo some, não sei como, e ele pega no sono e ele até talvez ronca, de tão cansado, né? Mas deixa eu dizer para você, quando Jacó levanta daquele sonho, Jacó fez algumas declarações poderosíssimas. Jacó diz: Deus está neste lugar e eu não sabia. Você sabe que Deus pode estar em alguns lugares que você não sabe? Que você nem imagina que Deus estaria. Que Deus estaria nessa noite ali no meio das pedras, e Deus visitando Jacó deitado sobre uma pedra. Era o lugar onde ele menos esperava encontrar-se com Deus, ter uma visitação de Deus, Deus falar com ele. E às vezes nós acostumamos e imaginamos que Deus falaria conosco em lugares perfeitos, assim, né? Na nossa imaginação. Deus vai falar conosco assim, desse jeito, naquele lugar. E às vezes Deus vai falar com você num lugar onde você nem passa na mente que Deus estaria naquele lugar.
Eu tenho um lugar, eu não tenho vergonha de falar disso, eu tenho um lugar muito especial, vários lugares. A gente vai crescendo na fé, vai passando anos, a gente tem alguns lugares que marcam a vida da gente, né? Que parece que você entra lá e você já fala com Deus direto, né? Tem lugares assim, né? O culto deve ser um lugar assim, né? O culto deve... Jacó fala isso depois. O culto deve ser um lugar assim. Mas eu tenho lugares assim, minha sala, meu escritório, eu entro lá, é um outro ambiente. Na minha casa, meu quarto, é outro ambiente. Em alguns outros lugares, alguns lugares lá de Gana, tem algumas experiências que é outro ambiente. Quando eu visito lá, eu faço questão de ir lá àquele lugar. Como você deve ter algum lugar assim, você faz questão de ir lá debaixo daquela árvore, que parece que você senta lá e muda o ambiente. Pois eu tenho um lugar assim, chama-se meu banheiro. Entendeu? Assentado sobre o trono alto e sublime. Muitas vezes eu assento lá, eu abro a Bíblia e Deus fala comigo. É o lugar mais inusitado para Deus me visitar e falar comigo. Mas eu aprendi com Jacó. Ele diz: Deus está nesse lugar e eu não sabia. Você sabe que Ele está lá, mesmo que você não sabia, Deus pode estar naquele lugar. Então essa é a primeira declaração que Jacó faz. Deus está neste lugar e eu não sabia. E ele acrescenta: este lugar não é outro senão a casa de Deus. E ele chama aquele lugar de Betel. E ele diz: aqui é a porta dos céus. Declarações poderosíssimas, proféticas, que Jacó está fazendo, sem ele saber que ele está apontando para nós aqui. Porque ele está dizendo que tem uma pedra aqui e Deus está nesse lugar, e isso é casa de Deus, é a porta dos céus. Quando Jesus veio, Jesus estabelece a pedra, e ele chama a pedra a casa de Deus, a sua igreja. Aleluia. Por isso estamos fazendo essa aplicação. O que Jacó está passando tem a ver comigo, tem a ver com você. A pedra, Deus está ali, e é casa de Deus, e é a porta dos céus. Você sabia que a igreja é a porta dos céus? Que ninguém entra nos céus sem passar pela porta. E Jesus diz: eu sou a porta, mas a igreja é o corpo de Jesus. As pessoas chegam a Deus e vão chegar a Jesus e vão conhecê-lo através de você e eu. Nós somos a porta dos céus. Jesus diz: eu estou entregando as chaves do reino. O que vocês ligarem aqui ou abrir, será o que está ligado nos céus. O que vocês fechar aqui, será o que está fechado nos céus. A igreja é a porta dos céus. Aleluia. Diga para alguém ao seu lado: você está na porta dos céus. Aleluia. Irmãos, quando a igreja se reúne, nós estamos à porta dos céus. Nós estamos um pezinho lá, um pezinho aqui. Qualquer coisa pode acontecer. Por isso aconteceu algo ali com Jacó. Jacó entrou num lugar profético sem ele saber. E você pode entrar num lugar profético sem ninguém anunciar. Você não precisa um profeta, um homem de Deus vir aqui e dizer: nós estamos no momento profético. Se vier, amém. Mas eu não preciso. Eu já estou no lugar profético. Aleluia. Diga para alguém ao seu lado: você está no lugar profético. Qualquer coisa pode acontecer. Aleluia. Qualquer coisa pode acontecer. Deus pode pegar uma pedra e abrir o céu sobre você. Qualquer coisa pode acontecer.
pode ser o sorriso do teu irmão ao seu lado e um anjo vai te visitar. Qualquer coisa pode acontecer. Pode ser sentado nesse banco e daqui a pouco os céus caem sobre a tua cabeça. Qualquer coisa pode acontecer, porque você está num lugar profético. A igreja é a porta dos céus. Ela é a porta dos céus. Nós estamos na porta dos céus. Jacó diz: eu não sabia. Ninguém me disse, ninguém me explicou, ninguém me ensinou. Mas você não precisa saber. Você não precisa que alguém te explique. Você não precisa que alguém te ensine. Você precisa vivenciar, entrar na experiência com Deus. Algo vai te acontecer nesses dias da conferência no Espírito Santo, porque você está chegando à porta dos céus. Você está sentado num lugar profético. Os céus vão se fender. Prepara-te, qualquer coisa vai te acontecer. Aleluia. Você recebe isso? Diga: eu recebo. Aleluia. Aleluia. Jacó diz: aqui é casa de Deus. E ele muda o nome de toda aquela região, chamada Luz, para Betel, casa de Deus. E ele ouve algumas coisas de Deus. Deus diz: Jacó, você está olhando para essa escada. Deixa eu ver se eu tenho tempo suficiente. É tanta coisa nesse texto. Você está vendo essa escada. Deus não fala nada da escada. Se você ler ali, Deus não fala nada. Mas Deus nunca faz nada sem propósito. O fato dele não falar não quer dizer que não há um propósito. Deus se colocou ao lado da escada. A Bíblia diz: Deus estava ali. No Velho Testamento, alguns homens, algumas mulheres, em alguns momentos, tiveram algumas experiências com a manifestação de Deus, teofania, que Deus se manifestou a eles. Um desses era Moisés. Ele via Deus face a face. Jacó também teve uma experiência com Deus. Outros tiveram com o próprio Jesus, porque ele é Deus e ele já existia antes da fundação dos séculos. Nele foram criadas todas as coisas. E ele se manifestou a Abraão na pessoa de Melquisedeque, o rei de Salém, o rei da paz. Quem é este rei, príncipe da paz? Que traz pão e vinho para ministrar a ceia, e recebe as ofertas e os dízimos. Não é qualquer pessoa, sem começo e sem fim. Ele existia antes de tudo e depois de tudo ele existe. É Cristo Jesus o Senhor. Ele se manifesta a Abraão. Eles têm relances de Deus, de Jesus se manifestar. E às vezes a gente lê e a gente fica: uau, eu queria a experiência assim. Eu tenho uma boa notícia para você. Eles puderam ter relances, momentos, mas em Cristo Jesus nós temos a manifestação de Deus sempre, todos os dias. E Ele está aqui e você não está sabendo. Ele está aqui. Ele está com você. E Ele está dentro de você. Cristo Jesus é a manifestação da glória de Deus na sua plenitude. E Ele está com a gente. No Velho Testamento eles tinham momentos, e não todos puderam ter esse acesso.
eles puderam ter algumas pessoas, como por exemplo o sumo sacerdote, que ia uma vez por ano no Santo dos Santos. E Deus diz, quando mandou Moisés construir tudo aquilo lá e preparar aquele lugar, Deus diz: é neste lugar eu me virei a vós. Então quando o sumo sacerdote entrava ali, Deus se manifestava a ele uma vez. Moisés teve mais do que uma vez, né? 40 dias, 40 noites, e mais alguns outros momentos na sarça ardente e tanta coisa. Mas você, o menor de todos, como Paulo diz, mesmo assim, Deus na sua infinita graça, decidiu na eternidade se revelar a nós, que somos nada, os gentios, que fomos enxertados, fomos alcançados pela graça, e nos tornamos a sua justiça. Deus determinou que Ele não só se revelasse em momentos, mas que Ele habitasse dentro de nós. Nós temos muito mais do que Jacó, muito mais do que Moisés, muito mais do que Isaac. Nós temos a vida eterna, a própria natureza divina de Deus habitando dentro de você. Você pode se interagir com essa presença todos os dias. Por isso ele fala comigo sentado sobre o trono. Porque não é o trono, é que ele está aqui dentro. Ele está aqui dentro, debaixo do chuveiro, no culto, em sua casa, na rua. Você pode interagir com Ele, com essa presença. Não é de vez em quando. Aliás, a Bíblia diz que você é templo do Espírito Santo. Ele habita em você. Aleluia. Então Jacó está ali tendo alguma experiência, e nós ficamos: uau, que experiência! Deus falando com Jacó. Mas está registrado para que eu e você soubéssemos que nós temos a mesma bênção de Abraão, que Jesus nos trouxe, mas nós temos uma aliança melhor, baseada em promessas muito melhores. E se eles puderem ter experiências com Deus de vez em quando, em Cristo Jesus, o véu já rasgou-se. Nós temos experiência. Você tem essa experiência. Você pode viver uma vida constantemente experimentando a presença dEle. Você convivendo com Ele, você interagindo com Ele. Isso é mediante a fé, pela ação do Espírito Santo dentro de nós. E Deus falou algumas coisas para Jacó, que Ele fala a mesma coisa para todos nós. Deus diz: Jacó, esse mesmo lugar onde você deitou-se, eu te darei a ti por herança, por possessão. Deixa eu explicar para você. Deus está dizendo: sobre esta pedra que você deitou a cabeça e dormiu a noite toda, sobre esta pedra, você dormiu com esta pedra, é sobre este lugar que você deitou que eu vou te entregar. Em outras palavras, quando você, no meio da noite, no meio das pedras da vida, na caminhada rumo ao destino, nas suas experiências com Deus, quando você pega uma pedra preciosa, a palavra de Deus, uma palavra de Deus, e deita sobre aquela palavra, você deita com aquela palavra, você fixa sua mente sobre aquela palavra,
Você gruda sim a palavra aqui na sua mente até que ela entra. Deus diz: eu quero escrever minha palavra na sua mente e no seu coração. Quando você pega a palavra de Deus e ela fica fixada, é o seu travesseiro, você deita sobre ela, mesmo no meio da noite escura, mesmo quando nada parece funcionar, mesmo quando só tem choro e lamentação, mesmo quando todos se abandonam, mesmo quando o mar parece bravio, eu tenho uma palavra de Deus e eu deito com ela, eu atravesso minha noite com ela. Aleluia! A revelação é essa. Deus diz: aquela palavra que você passou noites com ela, chorando, rindo, rolando, enfrentando pedras, aquela palavra que você não largou, colocou a sua cabeça sobre ela, Deus diz: eu vou te dar aquela palavra. Eu vou te dar aquela palavra. Por muitos anos eu não entendia quando Deus diz a Jeremias: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E eu achava que tudo que está na Bíblia, Deus vai cumprir na minha vida. Mas eu comecei a ver, depois de tantos anos, que nem tudo se cumpriu na minha vida. E nem tudo se cumpriu na vida de muitos. A Bíblia nos dá relatos de alguns que passaram anos pelo deserto e não se cumpriu a promessa e morreram no deserto. E eu comecei a perguntar: Deus, mas o Senhor não vela sobre a palavra para cumprir? Ele disse: pois é, você está pegando um versículo sem entender todo ele. Deus diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu, Deus, velo. Mas a palavra que vai cumprir na sua vida, e eu vou fazer ela cumprir, é aquela que você pegou e fez dela seu travesseiro. Aquela que você pegou e fez o seu travesseiro. E você dorme com ela, levanta com ela, dorme com ela, levanta com ela. Deus vai fazer se cumprir. Aleluia. Ele diz: nenhuma palavra sai da minha boca e volta vazia, a não ser que ela cumpra o propósito pela qual foi enviada. Deus quer cumprir a sua palavra, mas Ele não vai pegar a Bíblia e cumprir na minha vida todos os versículos assim sem nada. Não, não vai acontecer. O que vai acontecer na minha vida são as promessas, as palavras que eu peguei e transformei em meu travesseiro. Elas vão se cumprir. É isso que Deus diz para Jacó: este lugar que você deitou, eu te darei. Eu te darei. E Deus diz, preste atenção o que Deus diz para Jacó. Deus diz: e eu não vou te largar, eu não vou te abandonar, e não vou te deixar. Eu vou ficar bem junto até que se cumpra o que eu disse. Eu vou ficar colado em você, porque eu vou cumprir. Então Jacó não está só deitado sobre uma pedra. Ele recebeu algo, uma palavra de Deus. Deus falou com ele. E ele agora vai ter que transformar aquela palavra no seu travesseiro. No seu travesseiro. Mas por que a escada? E os anjos subindo e descendo. E Deus não fala nada. Talvez não seja o significado em si, é uma aplicação. Mas deixa eu te ajudar. Tem uma pequenininha escada aqui. Escada fala de transição. Escada nos leva para um lugar, nos transiciona para outro lugar. Escada fala de andar em ordem. Ninguém pode subir e descer escada sem andar em ordem.
passos ordenados. Provérbios diz: ordena bem os passos dos seus pés. Deus diz para Abraão: visto que eu vou fazer tudo o que eu disse a seu respeito se cumprir, Abraão, ordena a sua família e a sua descendência, põe em ordem, porque eu vou cumprir o que eu disse a teu respeito. Jacó não tinha passos ordenados. Deus está mostrando para Jacó: onde eu vou te levar, e você vai experimentar tanta coisa. Você vai ter que ordenar seus passos, Jacó. Você vai aprender a ajustar, alinhar a minha palavra a seus passos. Você vai aprender a andar de forma digna. Você não vai andar dissolutamente. Efésios diz isso. Que quando somos cheios do Espírito Santo, continuamos a ser cheios do Espírito Santo, nós não nos enchemos com vinho onde há dissolução, desordem. O filho pródigo, a Bíblia diz, quando ele saiu de casa, ele viveu uma vida dissoluta, desordenada, vivendo de qualquer coisa. Se eu quero chegar no destino, sobe e desce a escada. Ordena seus passos. Diga para o irmão ao seu lado: ordene seus passos. Aleluia. A Bíblia diz: endireita os pés, os joelhos trópegos, para que não caia, para que não se cansa, para que não caia, não se machuca. Endireita, ordena os seus passos. Essa é outra pregação, não vou pregar sobre ordena seus passos. Mas Deus está mostrando isso para Jacó. Deus está dizendo para Jacó. E no decorrer do tempo, Jacó vai aprender a ordenar os passos dele. É interessante que no físico, Jacó agora vai ter uma situação que fisicamente ele não tem mais passos ordenados. Que ele vai mancar. Mas diante de Deus, seus passos estão em ordem. Essa ordenar os passos, portanto, não quer dizer fazer tudo certinho como a cartilha manda. Mas quer dizer andar de forma correta diante de Deus. Mas deixa eu te dizer, andar de forma correta diante de Deus não é algo que nós produzimos. Na velha aliança, eles têm que produzir isso. Mas na nova, nós não produzimos. Porque ninguém consegue produzir uma vida ordenada corretamente diante de Deus. Por mais que você tenta fazer, você vai desordenar em algum lugar. Somente Jesus. E sabe o que Jesus fez? Jesus tomou toda a minha desordem, todos os meus pecados, passado, presente e futuro, e ele assumiu e cravou na cruz, e tomou toda a justiça dele, a retidão dele, a ordem dele, e colocou sobre mim. E a Bíblia diz em 2ª carta aos Coríntios, que Deus o fez pecado quem não era, que conhecia o pecado, para que nós nos tornamos a justiça de Deus. Justiça de Deus significa a posição correta diante de Deus. Esse é o significado da justiça. Não a justiça humana, julgamento. Deus vai fazer justiça. Vai ver quem que está mentindo aqui, vamos orar, Jesus vai fazer justiça. Essa justiça é humana. A justiça de Deus é a aceitação de Deus. E me coloca no lugar correto diante dele. Não por mérito algum meu, é pela graça. Então o que eu quero dizer? Eu preciso saber que eu já estou em ordem diante de Deus.
E eu preciso me apropriar disso pela fé. E começa a apropriar pela fé, acreditar e declarar. E daqui a pouco eu vou ver as áreas da minha vida se alinharem. Não porque eu fiz, mas porque Jesus fez. E é isso que vai me levar ao lugar onde eu vou. Porque Jesus já me fez justo diante de Deus. Eu preciso terminar. O que Jacó fez? A Bíblia diz que Jacó pegou a pedra. Jacó pegou a pedra. E ergueu a pedra. Pôs a pedra em pé. E ela se tornou coluna. A Bíblia diz assim. Aquela mesma pedra, Jacó ergueu e a fez coluna. Precisa chegar um tempo na sua vida que aquela pedra, as palavras preciosas que você tomou e deitou e dormiu e Deus vai cumprir, são essas palavras. Elas deixam de ser meras pedras, começam e se tornam colunas na sua vida. Se tornam colunas. Deus levanta a pedra e ela se torna coluna. Eu tive uma experiência assim quando eu cheguei ao Brasil, em 1984. Eu fui enviado primeiro para São Luís, Maranhão. E tive o privilégio de aprender o português porque não conhecia nenhuma palavra sequer em português. Minha língua mãe é inglês, fora de algumas línguas ganenses, africanas. E tinha aprendido um pouquinho a falar francês, por causa dos países franceses em volta. E por influência indireta do meu pai, ele já faleceu faz 10 anos, para quase 11, em julho. Ele fez um curso na Alemanha. Ele era engenheiro de telecomunicações. E na época nós éramos muito pequenininhos. Meu irmão caçula nasceu naquele período. Ele já nem estava em casa, meu pai estava na Alemanha. Mas aquilo me marcou tanto que eu sonhava em estudar na Alemanha. Então eu fui aprender, fui para a escola Goethe Institute aprender alemão. Eu acabei não indo para a Alemanha. Eu fui para a faculdade em Gana mesmo. E lá ganhei a bolsa, eu vim ao Brasil. Mas eu não falava português. E a minha bolsa não chegava. Eu já contei essa história em muitos outros lugares, talvez você já ouviu. Então eu vou resumir bem. A bolsa não chegava. Era naquela época que você, para ligar, tem que comprar ficha DDI ou DDD para exterior. Entendeu? Aquelas fichas e ainda tem que ligar para telefonista no orelhão. E a telefonista faz a ligação e o DDD vai correndo ali. E ninguém entendia por que a bolsa não chegava. Pouquinho de dinheiro que eu trouxe, que meu pai me deu em dólares, me sustentou primeiro mês, segundo mês, e acabou. No final do segundo mês, eu não tinha mais nada. E ninguém sabia entender. Você manda carta para Gana naquela época, lá de São Luís, Maranhão. Levava 15 dias para chegar a carta. Eles leram tudo e responder outros 15 dias para chegar a resposta. Então era uma luta, era uma noite cheia de pedras na minha vida. Várias vezes pensava em pegar a minha passagem de volta e ir embora. Eu não entendia por que Deus está me permitindo passar por isso. E para piorar, teve uma semana na faculdade, que eu estava morando numa casa estudantil mantida pela faculdade, para alguns alunos que vinham de outras cidades lá do Nordeste. E todo mundo foi embora para casa. Porque era um feriado comprido que nem nós estamos tendo. Só que emendavam com semana de saco cheio. Então quase 2 semanas, eu sozinho naquela casa, só com água para tomar.
Eu não falava português, eu não sabia para onde ir, e já tinha acabado meus recursos, já fazia algumas semanas. Então eu briguei com Deus. Você já brigou com Deus? É. E Deus ficou em silêncio por alguns dias. Eu não sei quantos dias, não me lembro mais, já faz 33 anos atrás. Mas eu tinha algumas palavras que eu deitava, rolava com aquelas palavras. E eu brigava com Deus com aquelas palavras. Sobre a provisão de Deus na minha vida. Sobre o propósito, porque Ele me trouxe aqui. Foi numa visão que eu vi uma carta de bolsa de estudos 1 ano antes. E Deus cumpriu uma outra história cheia de coisas sobrenaturais. E foi passando os dias. Eu nem ia mais para a minha cama. Eu ficava no chão mesmo na sala. Chorava, gritava e orava. Agora não tem mais. E eu entrei em silêncio. Não tinha mais o que falar, o que orar, não sabia mais o que fazer. Só que algo me dizia que eu não podia ir embora. A luz verde não acendia para pegar as coisas e ir embora para a minha terra. E numa dessas tardes, final da tarde, início da noite, eu acho que já estava 7º dia ou 10º dia, Deus falou comigo. Mas Ele veio falar comigo numa voz audível. Eu estava deitado ali e eu ouvi a voz dele. Eu já vi essa voz umas 4 vezes em toda a minha vida. Não é a maneira comum que Deus fala. Deus fala lá dentro. Essa é a maneira mais comum de todo mundo. Vai ter gente que nunca vai ouvir a voz audível e não tem problema nenhum. Você tem que ouvir a voz que está dentro de você. A Bíblia diz: somos guiados pelo Espírito Santo e Ele está dentro de você. Mas eu tive essa experiência. Deus falou comigo, voz audível. Eu disse: filho, levanta-te. E eu fiquei em pé. E Deus disse: eu permiti isso acontecer porque eu queria te ensinar algo. Eu quero te ensinar que se você depender dos seus recursos naturais, se você depender da sua profissão de engenheiro químico, se você depender das economias deste mundo, e ele usou um termo que eu estava aprendendo português, e ele falou comigo naquele termo que eu estava aprendendo, né? Ele diz: você está frito. Deus fala conosco na linguagem que a gente entende. Esse negócio de Deus falar com você, oh vaso tremendo, para com isso. Deus quer falar com você na língua que você entende. Ele não fica enrolando, você cria mistério em cima. Ele diz: se você depender disso, você está frito. Porque a economia sempre vai mudar e vai piorar sempre. Isso em 33 anos atrás. E nunca melhorou nenhuma economia do mundo. E nós ficamos na expectativa que vai melhorar. Mas a Bíblia diz que vai piorar. E ele diz: mas se você depender de mim, eu sou teu provedor. Aleluia. Glória a Deus. E Deus me diz: para provar isto, põe a tua mão no bolso. E eu ponho a mão no bolso, e eu tiro um maço de cruzado real da época, que Deus criou do nada. Ele diz: eu crio, mesmo se não existir, para cumprir meu propósito, eu crio. Eu crio. Aleluia. Ele diz: você não leu que o meu Deus há de suprir cada uma das suas necessidades, segundo as riquezas dele, em Cristo, na glória?
Ele disse: se não existir, eu faço existir. E ele criou no meu bolso para me sustentar um mês. No terceiro mês veio a bolsa e veio transferência. E eu fui descendo de São Luís Maranhão e acabei terminando um tempo em São Paulo, um ano. Depois fui para Campinas, onde eu terminei lá na Unicamp. E lá em Campinas nós envolvemos com um monte de ministério. Aí o Piazada começou a se chegar e nós começamos a andar junto. Um deles vai estar aqui com você, que não é mais Piazada, né? Luciano Subirá. Então, o que estou contando? Aquela palavra não era mais travesseiro, se tornou coluna na minha vida. A partir daquela experiência, nunca mais uma situação financeira me abalou. Vem escassez, vem necessidade. Iniciamos o ministério anos depois, lá em Guarapuava. Tivemos alguns meses sem salário, com família e tudo, mas nunca me abalou, até hoje. Passamos por apertos, porque coluna não se abala. Coluna não sai de lugar. A pedra, Jacó pode tirar daqui, põe aqui, enquanto está lutando com ela. Mas quando se torna coluna, não sai mais do lugar. Quando a palavra de Deus, sobre a qual você tem deitado, se tornar coluna na sua vida, ninguém mais tira de você. Por isso chamamos essa espinha dorsal de coluna. É o que sustenta todo o corpo. Se tira ela, vai geleia aqui. Coluna é a firmeza. Temos colunas nesse prédio aqui. Não saia de lugar. Pode tirar telhado, pode tirar parede, mas coluna não sai. A pedra precisa se tornar coluna na sua vida. Amém? Diga para alguém ao seu lado: ache uma pedra, pedra preciosa da palavra de Deus, deite sobre ela, por quanto tempo precisar, até se tornar coluna. Amém? Até se tornar coluna. Até se tornar coluna. Vem ventos fortes, vem vendavais, vem apertos, vem situações, mas é firme, é inabalável. Hebreus diz: Deus, eu ainda uma vez abalarei todas as coisas, para que as coisas inabaláveis permanecem. Tem algumas coisas que não são abalados. Jesus diz: quem edifica sobre a rocha, que ouve a minha palavra e a pratica, não será abalado. Venha gente, vem ventos, a casa vai permanecer, porque está edificada sobre rocha firme, inabalável. Existem coisas que elas têm que se tornar inabaláveis na sua vida. A palavra de Deus precisa transicionar de pedra, sobre o qual você deita, rola, muda de lugar e sofre incômodo, até trabalhar a palavra dentro de você. Você passa noites com ela, mas depois aquela mesma palavra que Deus vai cumprir na sua vida se torna uma coluna. E para terminar, o que Jacó fez com a pedra erguida em coluna? Ele deita azeite sobre a coluna. Você quer unção? Tem gente que às vezes acha que unção é assim, né? Vem o pastor, põe a mão sobre mim que eu quero unção. Vão me carregar da conferência para casa.
flutuando 3 dias. São experiências, não é unção. Não é unção. Unção é algo muito mais do que experiência. Unção é a ação do Espírito Santo em sua vida, te autorizando a possuir, a realizar e a prosperar. Essa é a unção. Só que Jacó deita o azeite que representa em alguns lugares da Bíblia a unção, não sobre a pedra móvel, mas sobre a coluna. O que quer dizer isso? Quando a palavra se tornou coluna em você, inabalável, aí vem a unção para ela se cumprir na sua vida. E você vai possuir o que ela diz, você vai realizar o que ela diz, e você vai prosperar no que ela diz, porque ela se tornou coluna. Deita-se óleo sobre ela. E Deus faz essa mesma aplicação, né? Para encerrarmos, eu estou aplicando para só a palavra, mas se você aplicar a pedra para pessoas, é a mesma aplicação. Nós somos pedras vivas. Mas se você ler Apocalipse, você vai ver onde Deus quer chegar com a pedra viva. Deus diz: ao que vencer, eu farei uma coluna na casa do meu Pai. Deus quer que essa pedra viva se torne uma coluna na casa do Pai. Essa é a transição de pedra para coluna. Nós aplicamos a pessoas que vão se tornar colunas. Paulo diz: eu conheço alguns dos apóstolos que são colunas. Ele fala disso. Você vai em Apocalipse, fala dos apóstolos representados por pedras preciosas que são colunas na Nova Jerusalém. E Deus diz: você é uma pedra, e eu escrevo um novo nome sobre essa pedra, mas ao que vencer, eu farei uma coluna na casa do meu Pai. De pedras para colunas. A palavra de Deus que eu pego, que eu fixo aqui, eu medito, eu rolo com ela, eu durmo com ela, eu passo minha noite com ela. Como Pedro diz: sobre a tua palavra vou lançar a rede, mesmo que eu já trabalhei a noite toda. Então eu começo a ter interação com aquela palavra. É incômodo de início, porque estou deitado sobre lugares, mas é um lugar profético. Deus está ali. Aquela pedra, depois uma experiência com Deus, ela vai se tornar coluna na sua vida, inabalável. Ninguém pode questionar, ninguém pode remover. Pode vir o que vier, você está com aquela palavra e ela não saia de sua vida. Ela é uma coluna na sua vida. Sabe o próximo passo? Vem a unção sobre ela, vem um azeite sobre ela, e ela começa a prosperar, ela começa a gerar realização, ela começa a trazer posses, ela começa a levar você a experimentar. E aí sim, Deus está cumprindo tudo o que Ele diz ao teu respeito. Deus diz para Jacó: eu não vou te deixar até que eu cumpra tudo o que eu disse ao teu respeito. Ele vela sobre a palavra para fazer cumprir. Nesses dias, estamos só iniciando hoje à noite, você vai receber alguma palavra de Deus. O que você vai fazer com ela? Não só anote, não só ficar postando: é poderoso, está postando no Instagram, no Face.
durma com ela. Tudo que você aleluia. Fruto é resultado de relacionamento. Todo fruto é resultado de relacionamento. Jesus diz: se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vós, e as minhas palavras permanecerem em vós, dará muito fruto, e o vosso fruto permanecerá. Fruto é resultado de relacionamento. Começa a se relacionar com tua esposa e deitar com ela de dia e de noite, vai ter fruto. Daqui a pouco está assim. Vai ter fruto. Fruto é resultado de relacionamento. Se você se relacionar com o que Deus diz, e começa a ter intimidade com o que Deus diz, e começa a dormir com o que Deus diz, mais cedo ou mais tarde vai ter fruto. Ela vai produzir fruto na sua vida. Ela vai gerar algo, porque o óleo de Deus virá sobre aquela palavra, e a unção é o que nos faz ter, realizar e prosperar. Ela não volta vazia, ela prospera naquilo pelo qual a enviei. Você quer ver a palavra de Deus prosperar na sua vida, nas suas finanças, no seu lar, no seu ministério, na sua vida? Interaja com a palavra. Pega a palavra, uma pedra, e deite-se com ela. Tenha intimidade com ela. Mesmo pareça que nada vai acontecer no lugar mais difícil da sua vida, o céu vai se abrir, e você vai descobrir que Deus está lá e não sabia. E essa pedra vai se erguer em coluna, e o azeite vem em cima dela. Portanto, eu quero te aconselhar: não venha para a conferência como qualquer outro lugar. Eu vou à conferência, vamos lá. Você está entrando num lugar profético. Qualquer coisa pode te acontecer. Vamos colocar-nos em pé. Aleluia. Pegue na mão de alguém que está ao seu lado. Pode fechar o corredor, se possível. Pegue na mão de alguém, feche os corredores. Eu não quero gerar alguma expectativa. Não é meu papel gerar expectativa. Eu quero desafiar a tua fé, incendiar a tua fé. Você esperar no Senhor. Espera nele, e todo o demais ele fará. Eu não sei o que Deus tem para você, mas as Escrituras me dizem isso, que coisas que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, que nem penetraram coração algum, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam e aqueles que creem nele.
E estas coisas nos são reveladas pelo Espírito Santo que está em nós. Eu quero que você ore com esse irmão, com essa irmã, para que o Espírito de Deus revelasse no coração dele, dela, o levasse, a levasse para este lugar profético, para algo que Deus tem preparado para a sua vida. Comece a orar pedindo isso. Paulo orava pelos Efésios e ele dizia: eu estou orando por vocês, para que Deus vos concedesse espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Então nós podemos orar uns pelos outros, para o espírito de revelação nos levar a conhecer o que Deus tem para nós. Deus tem algo para você. Levante a sua voz. Os céus vão abrir neste lugar, lugar profético. Deus está neste lugar. Pedras que vão se tornar colunas, que Deus vai deitar o azeite sobre a coluna, e você vai ter, você vai possuir, você vai realizar, você vai prosperar naquilo que Deus determinou. A bênção de Abraão está sobre ti, no nome de Jesus. Passa catariandere, chica baholomos, teke benita halu, passa taka pakaya, teke pei, haruno si hokopoa, sherere maturi kataye kama, parabosanda balakata kamaye, sheke beri katari andere kaborokosi. Televeritaria merecasia aho, Hiputuria de Santa Cabaya, Nerendia Sutalirike, Papabaciondo. Sim, Senhor, abre os olhos, abre os olhos, abre os ouvidos, abre o coração, para receber, para conhecer, para perceber o que o Senhor preparou para nós. Shitaka período de Sahalabaya. Taramando Sike, Tekibanu Turikana, Rabio, ya 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 ya. Sikaria de Belio de Bassa. Sim, Senhor, te louvamos.